Dando continuidade à nossa aula sobre noções iniciais, as linhas elas podem ser classificadas também quanto à definição. A linha reta é aquela que não possui início e fim conhecidos, e ela pode ser percorrida por um ponto P, chamado ponto gerador, sendo à esquerda no sentido negativo ou à direita no sentido positivo. E ela é representada por letras latinas R, S, T. Aqui ao lado a gente vê uma representação dessa linha reta. A semirreta é aquela linha em que está definida apenas uma extremidade, ou à esquerda ou à direita dela, e a outra indo para o infinito. Aqui no exemplo a gente tem uma linha semirreta com a definição do ponto A, que é o ponto gerador, né, o ponto de início dela, e a gente não tem uma definição do fim dela. Tá? Ou seja, é uma semirreta. O segmento de reta é um trecho de uma linha reta, digamos assim. É uma linha que tem definidos os pontos de início e fim. No caso do exemplo aqui, representado pelas letras A e B. Ou seja, uma linha reta que tem um ponto específico, né, definido ponto A, e o ponto específico definido o ponto B de fim. Nós temos ainda a reta suporte, que é aquela que contém um ou mais segmentos de reta, né? Como no exemplo aqui, a gente tem um segmento de reta definido pelos pontos A e B, e a reta suporte R, que é aquela que passa exatamente pelo segmento de reta AB. Além disso, nós temos os segmentos colineares, que são aqueles em que a reta suporte possui vários segmentos. Ou seja, nessa reta suporte R, nós temos os segmentos AB e os segmentos CD. Ou seja, ambos os segmentos eles estão com a mesma inclinação. Os segmentos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Então, no exemplo aqui ao lado, nós temos os segmentos AB, CD, EF e GH. Se todos eles possuem o mesmo tamanho, né, a mesma medida, então todos são segmentos congruentes. Existem também os segmentos consecutivos, que são segmentos poligonais com uma extremidade comum, ou seja, o segmento AB e o segmento BC são consecutivos, assim como o segmento BC e o segmento CD também são consecutivos. Agora, os segmentos AB e CD não são consecutivos porque eles não possuem um ponto ou uma extremidade comum. Segmentos adjacentes são aqueles que são colineares e consecutivos, ou seja, eles possuem a mesma reta suporte, como é o caso do exemplo aqui. Os segmentos AB, BC e CD estão na mesma reta suporte R. E além disso, eles são consecutivos, ou seja, eles compartilham um mesmo ponto. Então, o segmento de reta B é consecutivo ao segmento de reta BC e o BC é consecutivo a CD. Então, AB e CB são segmentos adjacentes e BC e CD também são segmentos adjacentes. Aqui são apresentados alguns símbolos convencionais utilizados no desenho técnico. A letra minúscula com esse traço em cima é a representação da reta. Uma letra maiúscula é a representação de uma semirreta. Um par de letras maiúsculas determina o segmento de reta. Esse símbolo é o símbolo de perpendicular. Esse outro símbolo é o símbolo de paralelo. O seguinte de coincidente. Esse símbolo aqui, que é como se fosse um sinal de igual e um tio em cima, de congruente. Esse símbolo indica o ângulo de 90 graus. Esse outro símbolo indica ângulo.
E esse seguinte indica a obliquidade. Bom, nesse exemplo a gente vai entender um pouco como funciona a descrição, né, a relação de alguns elementos na geometria. Na alternativa A gente tem a representação de duas retas, né, e um símbolo que mostra a relação entre essas retas. Ou seja, a reta R ela é paralela à reta S. No exemplo B, né, no exercício 1, letra B, a gente tem que a reta U ela é perpendicular à reta P. No C, a gente tem que o segmento AB é congruente ao segmento CD, ou seja, eles têm a mesma medida. Na letra D, a gente tem que a reta A é coincidente à reta E. Na alternativa E, a gente tem que a reta C é oblíqua à reta G, ou seja, forma um ângulo entre as duas retas. E na alternativa F, a gente tem que o segmento de reta CG é congruente ao segmento de reta GA. Bom, os ângulos eles são formados por duas semirretas que têm uma mesma origem, né? Eles compartilham de um único ponto. Então a sua medida geralmente é expressa em graus, mas ainda pode ser expressa em outras unidades de medida, como, por exemplo, radianos. Os ângulos eles são indicados por esse símbolo apresentado aqui no slide e representados pelas letras gregas, ou seja, pode ser alfa, beta, gama e assim por diante. A gente tem algumas classificações dos ângulos aqui nessa imagem. Temos primeiro o ângulo reto, que é aquele de exatamente 90 graus, ou seja, as duas semirretas, essa semirreta e essa outra semirreta, que tem um ponto em comum, né, uma origem em comum, a medida entre elas é dada por 90 graus. Então a gente tem um ângulo reto. A gente pode também simbolizar por esse quadrado com um pontinho no meio. Nesse seguinte, a gente tem a representação de um ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que tem menos de 90 graus. Na sequência, nós temos o ângulo obtuso, que é aquele que possui mais de 90 graus, e a meia volta, que possui exatamente 180 graus. Nós ainda temos as relações de opostos pelo vértice, que são aqueles ângulos que possuem um ponto em comum, né, um vértice em comum, e são opostos. Então, de um lado a gente tem o ângulo BOD, e do outro lado a gente tem o ângulo AOC. O ponto O é o ponto o ponto comum entre esses dois ângulos, né? E eles são opostos pelo vértice, por isso o nome. Dois ângulos são consecutivos quando eles possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Como no caso do exemplo aqui, a gente tem os ângulos AOB e BOC, que compartilham o lado B. E ainda temos os ângulos adjacentes, que são aqueles ângulos que são consecutivos e têm um lado interno em comum. Nós ainda podemos classificar os ângulos em complementares, ou seja, os ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Se eu somar o ângulo alfa e o ângulo beta, eu vou obter 90 graus, porque eu sei que eles são complementares. Temos ainda os ângulos suplementares, que são aqueles cuja soma é igual a 180 graus. E temos os ângulos replementares, que são aqueles cuja soma é igual a 360 graus.